A cafeína é fantástica quando bem utilizada. Inclusive, é um dos suplementos com melhor custo-benefício. E é aquilo que, se você souber utilizar da melhor maneira possível, você consegue amplificar a sua performance e garantir mais rendimento sem ficar gastando dinheiro de forma desnecessária. É claro, saber utilizar é fundamental. Se você utiliza de forma incorreta, o que acontece? Você pode jogar dinheiro no lixo e pode colocar a sua saúde em risco. Então, Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos falar a melhor maneira de usar creatina. Então eu peço para você, gosta desse tipo de assunto? Cara, ajuda o canal, deixa teu curtir e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Gente, vamos lá. Melhor maneira de usar cafeína. E antes a gente precisa gerar aqui uma palavra muito clara. Funciona mesmo? E eu digo para você, funciona sim. É um suplemento nível A de evidência para performance. Está num grupo seleto de suplementos, gente. Então assim, a gente tem vários suplementos e muitos de eficácia bem duvidosa. Então assim, a cafeína é um suplemento que não é caro, é barato, é acessível, você conseguir através de cápsulas, mas também pode conseguir através da alimentação, por meio, por exemplo, do café, né? Então assim, meu cafezinho do dia a dia pode conseguir garantir a dose de cafeína que eu preciso no dia, né? Por exemplo, antes do treino, para melhorar meu desempenho? Pode, tá? Mas é claro, você tem que ver a quantidade que você está consumindo ali. E a dose de cafeína pela porção do café que você está utilizando. Isso varia dependendo do tipo de café. Beleza? Então vamos lá. A gente vai falar de dose. Fica tranquilo aqui. Vamos lá. Mecanismo de ação, gente. Como é que a cafeína age no nosso organismo? O principal mecanismo de ação é antagonizar a adenosina. Tudo bem? A gente tem outros mecanismos, a gente vai falar aqui, mas o principal é esse aqui. Ela é um antagonista de adenosina. Na prática, o que é que isso faz? Faz uma redução do cansaço e do sono. Então, assim, a cafeína ser um suplemento, por exemplo, para melhorar a disposição do dia, para me deixar mais ali acordado para conseguir treinar bem, é uma possibilidade? É, justamente porque ela faz justamente isso, antagonizando a adenosina. Então, assim, a gente vai estar antagonizando algo que gera cansaço e sono. Então, a gente vai estar estimulando o quê? A disposição e a redução da sonolência. Então, é bem comum as pessoas usarem cafeína, por exemplo, de manhã para acordar. É bem comum, tá? Lembrando, é claro, que a gente não pode pegar e querer mascarar uma noite de sono ruim que tá ali ruim por causa de quê? De hábitos de vida ruim com cafeína. E é o que acontece muitas vezes. Isso daí não é bom. Isso é maléfico pra tua saúde. Você tá se enganando. Assim, tem que melhorar a higiene do sono, gente. Não é só dormir de qualquer jeito e torar pau na cafeína para conseguir ficar acordado. Não façam isso. Bem claro que tem situações da vida que vão pedir esse tipo de medida extrema, mas não é algo sustentável no longo prazo se você se preocupa com a saúde, tá? Então, assim, a gente tem um aumento da liberação de catecolaminas, tudo bem? E isso daqui gera o quê? Uma dúvida, né? Gabriel, aumentar as catecolaminas pode fazer o quê? Pode aumentar o quê? Pode aumentar a lipólise. Então isso tem um efeito lipolítico. Quer dizer que a cafeína é um termogênico? Sim, a cafeína é um termogênico. É claro que a cafeína, por mais que seja termogênico, ela não vai ser o que vai resolver, por exemplo, a tua perda de gordura. A cafeína como um termogênico pode ser uma opção, por exemplo, naquele indivíduo que está em cutting, né? Está ali há algum tempo em dieta restritiva e quer quebrar um platô que ele atingiu ali. Ele já modificou a dieta, já modificou o exercício, já quebrou várias coisas, está no final do cutting ali. Ele poderia adicionar uma cafeína para manter um efeito lipolítico ali, permitindo com que ele tenha uma quebra desse platô e continue perdendo gordura. Agora, colocar cafeína, por exemplo, e não ajustar a dieta, não vai me fazer queimar mais gordura. Tudo bem? Isso daí não existe, beleza? E aí a gente também tem os receptores de rianodina. Então a cafeína vai atuar em receptores de rianodina, aumentando a liberação de cálcio. Cálcio é extremamente importante para quê? Para contração muscular. Então a gente pode ter uma melhora, por exemplo, no treinamento de musculação, no treinamento de força. Tá? Onde a gente vai usar o músculo como necessidade para fazer alguma coisa. Então, assim, a gente tem aqui algo que vai reduzir o cansaço e o sono, tá? Então, ela tem uma aplicabilidade, por exemplo, para me gerar disposição durante o dia. A gente tem um efeito lipolítico, então a gente tem um potencial agente termogênico, tá? E a gente tem a atuação de receptores de renalina, ajudando, por exemplo, na liberação de cálcio, permitindo a contração muscular mais efetiva, o que pode também ter um efeito na performance, tudo bem? Performance esportiva, tá? Vamos lá, gente. Ó, quais são as doses para performance, gente? As doses para performance são o quê? São de 3 a 6 miligramas por quilo, cerca de 1 hora antes do exercício. Você não precisa ficar cronometrando isso daí, não, tá? Não precisa ficar cronometrando isso daí. Mas é mais ou menos 1 hora antes do treino. Pode tomar um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas a ideia é que você pegue ali um pico de ação no momento do treinamento. Cara, se você pegar uma pessoa, né, vamos dar aqui um exemplo, uma pessoa de 100 quilos, né, para ficar fácil a conta. Beleza, 300 a 600 miligramas de cafeína.
é uma dose alta para muitas pessoas, tá? Imagina aí, o cara que não usa nada de cafeína durante o dia, ele usar 600 miligramas, essa dose vai ser uma chibata. E ele pode ter muitos efeitos colaterais, ele vai ficar extremamente agitado, vai ficar malucão, às vezes não vai conseguir nem treinar direito. Então assim, a ideia é sempre colocar a menor dose possível para o máximo de efeito que você busca. Então, assim, pensando em performance, eu uso necessariamente essa dose com meus pacientes? Cara, não. Às vezes eu começo ali com 2 miligramas por quilo, dependendo do paciente. Agora, tem pessoas que já se dão muito bem com cafeína. Então, tem pessoas que já tomam no seu dia a dia, por exemplo, cafezinho para se manter acordados, né? Ou até colocam uma dose de cafeína menor, por exemplo, 1 miligrama por quilo. Então, a pessoa de 100 quilos, 100 miligramas de manhã, né? 100 miligramas em outro horário só para ficar acordado. E essas pessoas já estão acostumadas com a cafeína. Nesse ponto, a gente consegue colocar, às vezes, uma dose maior. Então, por exemplo, às vezes ela já toma, sei lá, 100 miligramas de manhã, já está acostumada com essa dose, sabe que não tem muitos efeitos colaterais, aí eu já posso começar dentro dessa faixa. Talvez eu não precise começar com 2 miligramas por quilo. Às vezes eu começo já com 3 miligramas por quilo, 4 miligramas por quilo. Vai depender muito da resposta da pessoa. Mas a ideia é sempre começar com a menor dose possível para conseguir o máximo de efeito. E assim, se você errar a dose, você vai estar atrapalhando o teu treinamento, tá? Então, tem que ter cuidado em relação a isso, beleza? Quais são os colaterais da cafeína, gente? Agitação, dor de cabeça, aumento da frequência cardíaca e insônia, tá? E eu digo isso aqui, depende muito da dose e da pessoa. Tem gente que vai torar o pau na cafeína, não vai ter quase nada de colateral aqui. Vou ser sincero aqui pra você. Tem gente que coloca uma dose pequenininha, eu sou um exemplo disso, que eu não tomo café no meu dia a dia. E eu fico pilhado, cara. Eu fico muito agitado, começo a ficar mais ansioso. Isso daí atrapalha meu dia se eu exagerar na dose. E isso daí não é. Imagina um treino quando você tá agitado, com dor de cabeça, coração palpitando ali. Não tem sentido. Então, assim, é prestar atenção na dose. Isso daqui depende muito da dose, tá? E essa questão da insônia é o que a gente tem que pontuar muito bem, porque, assim, às vezes a pessoa pensa simplesmente a insônia como não conseguir dormir, né, de cara ali. Mas às vezes ela toma cafeína, ela consegue dormir teoricamente normal, mas ela começa a ter um sono mais fragmentado, ou ela não tem uma qualidade de sono muito boa. Então assim, colocar cafeína, por exemplo, muito próximo do horário de dormir, pode fazer com que, por mais que você ache que não piorou o teu sono, pode piorar a qualidade do teu sono e, consequentemente, fazer com que no outro dia você fique mais cansadão, né, com menos disposição, e aí você vai usar mais cafeína para conseguir tentar quebrar esse cansaço, e aí você entra num ciclo vicioso de sempre precisar utilizar alguma coisa para ficar acordado. Então, assim, tem que ter muito cuidado, gente. Assim, eu evitaria, né, pelo menos a partir das 6 horas da noite, uma cafeína. Depende da hora que você vai dormir, né? Mas alguns pacientes, por exemplo, que já têm dificuldade de dormir, até 4 horas da tarde eu estou prescrevendo a cafeína. Antes disso, depois disso eu já fico com um pé atrás. Tudo bem? Já fico com um pé atrás. Beleza? Vamos lá. Cara, eu quero te oferecer aqui, a gente vai falar alguns aspectos práticos, tá? Mas eu quero te oferecer aqui uma oportunidade, né? Você entendeu que cafeína é um suplemento muito importante, mas a gente tem vários outros suplementos e a gente tem aplicabilidade global da suplementação. A gente pode melhorar desempenho esportivo, a gente pode melhorar a composição corporal, aumentando massa muscular, perdendo gordura, ou melhorar a saúde e qualidade de vida. Então eu quero te oferecer aqui uma oportunidade para você aprender como escolher e como utilizar os melhores suplementos de acordo com o teu objetivo. Tem uma forma de curso, que é o Mapa da Suplementação Inteligente, e eu tenho o e-book Mapa da Suplementação Inteligente, se você prefere um material para ler, e às vezes não tem tanta condição para investir num curso agora, quer investir depois, cara, confia que esse material aqui é bom, você não vê em todo lugar. Então, assim, muitas vezes a pessoa compra o e-book e depois compra o curso porque vê, realmente faz sentido, tá? Então, assim, é um material completo, gente. Assim, eu tenho anos de experiência dentro dessa área de suplementação, de uso pessoal até, inclusive, mais de 10 anos, mas atendendo pacientes e dentro do meio, evitando que muita gente faça besteira, tá bom? Então, assim, vale a pena. Vamos lá. E aí eu digo pra você, cuidados importantes, tá? Tá, primeira coisa, não precisa ficar pilhado para ter efeito. Às vezes a pessoa, né, principalmente quando a pessoa vai comprar ali um pré-treino, o que é que ela quer com um pré-treino? Ela quer ficar agitada, ansiosa. O que é que a gente já falou O que é que eu já falei para você aqui? A agitação é um colateral da cafeína. Então você não vai tomar cafeína esperando um efeito colateral, você vai, vai tomar cafeína esperando um efeito no desempenho esportivo. Então muitas vezes a dose que você precisa para ter desempenho não é a dose que você precisa para ter aquela tora de colateral. Então não espere ficar pilhado para você dizer, ah, a cafeína funcionou. Cara, toma a dose que é necessária ali, observa teu desempenho esportivo. Não fica focando nesse negócio de pilha, né? Porque
Isso aqui é uma besteira, né? E é muito comum, principalmente no meio fitness, às vezes o pessoal pegar um toro de pré-treino ali, botar um bocado de coisa na boca. Cara, ó, vou dizer pra você, os pré-treinos nacionais vão ter basicamente, de efeito agudo ali, cafeína, tá? Alguns misturam outros suplementos, por exemplo, mistura betalanina. Cara, betalanina, creatina, cara, são suplementos de uso crônico. Então, assim, tanto faz o horário que você usa. Tem sentido eu colocar betalanina e creatina, por exemplo, no pré-treino? Não tem sentido, né? Eu poderia tomar no pré-treino? Poderia. A grande questão é que você vai tomar o suplemento pré-treino nos dias de treino. E eu preciso tomar creatina e betalanina todos os dias. Eu vou torar o pau ali no pré-treino todo dia? Não tem sentido, tá? Eles botam ali, às vezes, por uma jogada de marketing para querer botar como algo diferente. E a maioria dos outros compostos que tem ali também não vai ter uma evidência muito clara que vai melhorar o desempenho, tá? Às vezes, por exemplo, a taurina tem mais um efeito de reduzir os colaterais da cafeína do que de propriamente ter efeito de pilhar você. Não, a taurina não deixa você pilhado, tá? Na verdade, ela tenta amenizar esses colaterais da cafeína. Por isso que ela utiliza, ela tem energéticos, tudo bem? Então, assim, cuidado com esses pré-treinos. Não vale a pena, na maioria das vezes, ficar comprando pré-treino de de marcas X ou Y, eu não vou dizer marca nenhuma, mas assim, não compensa, cara. É um gasto que às vezes não vale a pena. É melhor comprar, às vezes, uma cafeína isolada, ou, né, manipulado ou não, ou até consumir através do café a dose que você precisa. Não tem necessidade de suplementar se você consegue através do café, tá bom? E assim, para quem já tem, eu falei que a taurina é uma opção para quem fica muito pilhado, né? Tem muitos colaterais com a cafeína, às vezes essa agitação pode influenciar negativamente no treinamento, mas a gente, além da taurina, a gente tem a possibilidade de associar com a teanina, tá? Geralmente a teanina, gente, a gente vai ter que manipular para fazer a mistura ou comprar separadamente, é possível também. A gente vai usar a mesma dose de cafeína ou o dobro da dose de cafeína com a teanina. Então, por exemplo, vai usar 200 miligramas de cafeína, aí usa 200 de teanina ou 400 de teanina. É mais ou menos por aí. Teanina não é um suplemento caro e realmente funciona para tentar amenizar. E onde é que a gente tem um bom efeito da associação de teanina com cafeína? Quando a gente vai usar, por exemplo, para a pessoa que quer estudar, que quer ter mais, por exemplo, disposição e foco durante o dia, né? Principalmente pela pessoa que precisa fazer alguma atividade ali, mas está muito cansado, né? Não necessariamente no treinamento. Então, assim, no treinamento eu uso teanina principalmente no paciente que tem muitos colaterais com cafeína. Quando o paciente não tem, tá? Eu coloco só a cafeína isolada até para baratear para ele. Quando o paciente está querendo só ter mais disposição no dia, né? Não tô falando daquele paciente que usa aquilo ali como uma muleta, mas aquele paciente, por exemplo, vai precisar estudar para a prova, tá num período ali de estudo para concurso, alguma coisa assim, quer um negócio ali para auxiliar ele, cara, a cafeína com a teanina ajuda muito bem. Aí a gente usa doses menores, como eu falei, 100 miligramas de cafeína com 200 de teanina, né? Às vezes 150 com 300, tudo isso daí são possibilidades, tudo bem? E outra coisa que a gente tem que ter em mente é que o uso crônico pode reduzir a magnitude de efeito, tá? Por quê? Porque a gente tem um aumento dos receptores de adenosina. E a cafeína faz o quê? Faz o antagonismo da adenosina. Só que se eu tenho um aumento do receptor de adenosina, então, por mais que eu tenha a mesma quantidade de cafeína, eu posso reduzir a magnitude desse efeito. Na prática, isso significa o quê? Que talvez seja interessante eu fazer um tempo sem utilizar e fazer, tipo assim, uma utilização somente pontual. Então, por exemplo, é um período de provas, eu vou fazer o uso talvez continuado da cafeína, depois eu paro. Eu vou usar cafeína, por exemplo, nos dias que eu tenho um treinamento mais pesado, um treino de perna, né? Que eu tô mais cansado. Ou num dia que eu não tô com muita disposição. Tudo bem. Então, no lugar de fazer um uso crônico continuado, fazer esses usos mais pontuais e, se for utilizar por um tempo mais prolongado, somente por um período. Entendeu? Então, assim, é um negócio que dá para fazer, tá? Melhores momentos para utilizar a cafeína, tá? Como eu falei, nos dias mais desafiadores, estou assim, tô muito cansado porque aconteceu N coisas, estou com uma meta para cumprir no meu trabalho, briguei com a mulher, alguma coisa assim. E eu preciso treinar bem, eu preciso desempenhar uma capacidade muito boa nesse dia, mas eu não tô destruído aqui. E agora? É uma possibilidade. Dias de ponto fraco. Então, assim, eu falei, né, o treinamento de perna, que o treinamento de perna é o que muitas vezes é o mais difícil para quase todo mundo, né? Eu acho muito difícil a pessoa dizer, não, perna é o meu dia mais fácil. Mas, por exemplo, em dias de ponto fraco. Então, às vezes a pessoa já tem uma perna muito forte. Então, ela não precisa daquele aporte de foco maior ali, ou de desempenho maior no treino de perna. Aí o que que ela faz? Ela guarda a cafeína para os dias de ponto fraco. Às vezes o ponto fraco dela é no ombro. Então ela pode fazer cafeína somente nos dias de ombro. É uma possibilidade? É uma possibilidade. E final de período de cut, né? Período de cut a gente está com restrição calórica, como eu falei para você. A cafeína também tem um efeito termogênico.
E o efeito termogênico vai auxiliar de forma direta aqui? Vai. Mas também, cara, no cut, numa restrição calórica continuada, você vai ficar sempre, ó, cara, no final do cut a pessoa tá com a cara ali lá para baixo, tristonha e acabada, né? Então, a cafeína ajuda a deixar o cara com mais ânimo e a também quebrar esse platô, fazendo um aumento da lipólise ali naquele indivíduo. Não que seja um negócio super significativo, e às vezes pode ser associado ou não a outros termogênicos, tudo bem? Com a própria ioimbina, né? Mas daí depender do caso, tudo bem? Gente, a gente falou aqui de suplemento nível A para evidência, tá? E eu falei para você que existem dois que podem ser utilizados, mas que o uso não é agudo, é um uso mais crônico. A gente tem a creatina e a gente tem a beta-alanina. E aí, Gabriel, qual que eu devo escolher? Tem um vídeo aqui completo para você. Te espero lá e um grande abraço.